Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro. Eu lhes peço, caso goste da minha explanação, caso goste da minha proposta de reflexão, se inscreva no canal e deixe o like, mas, sobretudo, se você puder, eu peço a você que realize esse esforço, essa contribuição, deixe aí o seu comentário, porque eu quero perceber o que você pensa a respeito do que eu vou falar. Não apenas com relação à minha opinião, mas com relação aos jogadores que eu vou citar aqui, inclusive tratando também da esquematização tática do Tite, tentando exatamente promover uma correlação entre esses jogadores e aquilo que o Tite pensa de futebol. Você sabe muito bem, companheiro rubro-negro, que eu vou ler o seu comentário, então deixa aí, porque ele vai ser prestigiado. Eu quero te falar uma coisa, não é segredo para ninguém, nós já havíamos conversado sobre isso, que o Tite busca um ponta-direita, um jogador de lado, para poder, então, fazer sombra ou complementar o lado direito que nós já temos, um agudo, que é o Luiz Araújo. Luiz Araújo, meus amigos, me parece que o Tite não tem muita confiança nele. Essa aí é uma informação, conversa, que eu já tive com alguns companheiros lá na Gávea. Luiz Araújo, eu acho um bom jogador. Ele não vale realmente os quase 50 milhões que o Flamengo comprou, pagou por ele. Eu não acho realmente que esse jogador tenha sido decisivo. Eu quero aqui, você vai deixando o teu comentário, porque ele é importante. Você sabe muito bem, eu já falei isso para vocês, que eu entendo, isso daí é uma concepção minha, que se você vai contratar na janela do meio do ano, é para você poder preencher lacunas técnicas e táticas que o time, que o treinador, que a torcida registraram como ausências. Então você contrata de maneira pontual. Olha, eu vou contratar esse jogador para poder resolver um problema tático que eu tenha. E eu queria te dizer que a contratação de um ponta-direita, independente de quem fosse, no meio do ano passado, para mim foi errada. Foi errada porque o Flamengo, como eu já falei para vocês inúmeras vezes, precisava de um jogador como o De La Cruz para poder substituir o De Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. O Flamengo precisava de jogadores de meio campo, jogadores que fossem criativos, para que os nossos centroavantes, independente dos esquemas táticos mequetrefes que o Vitor Pereira e o Sampaoli desenharam e executaram no Flamengo, que nos proporcionaram toda essa desgraça do ano de 2023, independente disso, os nossos centroavantes, tanto o Pedro como o Gabriel, eles ficavam bastante afastados, isolados e tinham que recuar para poder participar um pouco do jogo, porque senão você nem imaginava, se você não estivesse ali vendo o jogo na televisão ou no estádio, você nem sabia que eles estavam jogando, porque se você estivesse ouvindo pelo rádio, raramente o nome deles era citado durante as transmissões. Então, eu quero aqui dizer a vocês, meus amigos, que o Flamengo precisava desse jogador de meio campo e o Flamengo contratou o Luiz Araújo. Ele também contratou o Alan, também não precisava reunir esforços para lá, você já sabe. Mas, já que contratou, e o Luiz Araújo realmente, no meu entendimento, pecava ali no passe final, pecava ali na conclusão. E com o Tite, ele teve até uma performance melhor, porque taticamente ele funcionou. Você sabe que os laterais do Flamengo, do lado direito, eles ficavam sempre numa situação de desvantagem numérica, e eu diria até qualitativa, porque mandaram o Rodinei embora, nós ficamos sem lateral, eu falei que isso ia acontecer, mas isso é só um parêntese, mas eles ficavam sempre no mano a mano, na melhor das possibilidades, na melhor das hipóteses. Na maior parte das vezes eles ficavam ali em 1 contra 3, às vezes, 1 contra 4, eu já vi em vários jogos, e aí, obviamente, que como o gol saía por aquele lado, a má fama do gol recaía sempre sobre o lateral e não sobre aquele indivíduo que estava ali ao lado do campo, ou seja, o Vitor Pereira e o Sampaoli, que não viam isso, que não agiam para que isso não acontecesse. Então recaía sobre o jogador, mas o esquema tático não os favoreceu. Quando o Tite chegou, ele trouxe o ponta-direita para trás. Então o Luiz Araújo ajudou bastante o Wesley, o Mateuzinho. Realmente o Flamengo melhorou defensivamente daquele lado. Só que aí ele parte lá de trás para frente, ou seja, ele tem que correr muito.
E se ele realmente tivesse um pouco mais lá na frente, se ele desenhasse um esquema tático mais protetório ao lateral, sem usar tanto o ponta direita, como o Tite gosta de fazer, eu não tenho nenhuma dúvida que talvez ele tivesse logrado mais sucesso. E aí você sabe que o Flamengo só tem um ponta direita, aí o Tite queria realmente fazer sombra ali ao Luiz Araújo e nesse sentido pediu um ponta direita. Eu quero te falar uma coisa, eu gosto muito do Luiz Henrique. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo tricolor fanático, o Maurício, aqui de Niterói, meu amigo Mauricinho, e ele disse o seguinte: eu fiz questão de ligar para ele para pegar mais informações sobre o jogador, porque eu me recordo, por óbvio, do Luiz Henrique. Foi um jogador que fez uma temporada muito boa no ano de 2021-22 e saiu para a Espanha e deixando saudades exatamente ali na torcida do Fluminense. Ele disse para mim que ele não é um cracaço, mas que é um jogador que tem muito potencial e que, se realmente jogar ao lado de bons jogadores e estiver inserido dentro de um esquema tático que o favoreça, aí eu quero dizer para você que não sei se realmente ele poderia, ele é bem jovem, ele tem 22 anos, se ele poderia retornar para poder ajudar ali o lateral direito, como o Tite gosta que faça. Mas independente de qualquer coisa, é um jogador jovem, ágil, corre bastante, é um jogador que veste a camisa do clube com muito ardor, é um jogador que despontou realmente no Fluminense. A torcida ficou chateada quando ele foi embora. Ele fez até uma boa temporada lá no Betis. Essa temporada ele realmente não está bem, mas eu quero te falar uma coisa aqui, meus amigos, eu apoio essa contratação. Sabe por que eu apoio? Porque eu vi esse menino jogar, ele é muito bom. Aliás, esse meu amigo Maurício me falou, inclusive, que ele é muito disciplinado, que ele é bom garoto, que ele é realmente, nós vimos isso, um jogador que encarava o adversário, que não temia, porque você sabe como é, o jogador jovem dentro de campo, o mais velho vai sempre querendo impor ali determinadas ações, determinadas atitudes para poder intimidar o garoto não se deixava intimidar, você lembra disso? Ele tem assim um temperamento muito parecido com o do Kennedy, mas não é bad boy, como é o Kennedy, é bom garoto, disciplinado, responsável, é um jogador que os técnicos gostam de trabalhar, o Abel, inclusive, era técnico dele na época, adorava ele, ou seja, então, meus amigos, é uma contratação muito boa, e eu quero te falar uma coisa aqui, acho que o Flamengo realmente vai contratar o jogador. Eu tive que fazer esse preâmbulo todo para poder explicar por que eu acho que esse jogador vai ser muito bom, principalmente porque, para mim, ele é muito melhor do que o Luiz Araújo. Você lembra aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que o Luiz Henrique fazia gols, que o Luiz Henrique promovia assistências, que ele fez um sucesso enorme na época, e ele tem tudo para poder jogar bem no Flamengo, porque ele é bom jogador, ele é técnico, ele é responsável, ele é amigo e ele não amarela, ele não bota o galho dentro. Isso é muito importante. Às vezes você chama um cara, o cara vai lá jogar, é intimidado e ele não joga, ele não põe o galho dentro. O companheiro realmente, meus amigos, é muito bom jogador e psicologicamente também muito forte, o mental dele é muito forte. Eu queria aqui que você, companheiro, fizesse então muita pressão na diretoria do Flamengo para poder concluir esse negócio. Parece que o Flamengo está querendo o empréstimo dele com a opção de compra no final, e eu tenho certeza que vai comprar depois, porque eu tenho certeza que ele vai entrar ali como titular. Tenho certeza absoluta, porque o Luiz Araújo é bom jogador, mas o Luiz Henrique é muito melhor do que ele. E eu vou te falar uma coisa, pode ser até que com uma boa atuação esse garoto volte a ser lembrado para a seleção brasileira, portanto para ele vai ser muito bom. Ele está lá no Betis, com todo respeito ao Betis, um time de expressão menor. Aqui não, aqui ele ia jogar num time de muita expressão e eu não tenho nenhuma dúvida, iria recobrar então o moral que ele tinha e voltar a ser lembrado para a seleção brasileira. Então eu acho que essa contratação é sensacional. Tem muita gente que diz para mim que eu demoro muito para poder entrar no assunto, mas esse é um estilo meu, sabe por quê? Porque eu gosto de fazer reflexões, então enquanto eu estou falando você vai opinando, talvez até 2, 3 vezes. Essa é a melhor forma, no meu entendimento, de você poder explicar ali o que vai acontecer. Seria muito ruim se eu chegasse aqui e falasse assim: olha, meus amigos, boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negra, bom final de semana, é o seguinte, o Luiz Henrique está vindo para cá. Não gosto de fazer isso, eu gosto realmente de mostrar
toda a minha análise de A a Z para você poder chegar a uma conclusão. E eu quero te falar uma coisa, eu tenho quase certeza que o Luiz Henrique vai vingar no Flamengo. E eu estou torcendo muito para que ele venha, porque de todos esses caras que o Flamengo contratou para lado de campo, todos eles, o Luiz Henrique definitivamente é o melhor. E é jovem, e tem sangue, tem raça, é grande jogador. Tomara que o Flamengo realmente consiga a contratação desse jogador. Muito obrigado a você, companheiro rubro-negro. Hoje é dia 23 de dezembro, mais tarde, lá para as 10h30, tem um outro vídeo. Não tem live, mas amanhã tem live de Natal, que eu queria que você participasse. Isso mesmo. O Natal, o domingo vai transcorrer, vai chegar meia-noite, Natal, a ceia, e aí, meu amigo, 00:30 eu vou começar a live de um lugar, assim, muito especial para mim. Tá bom? Saudações rubro-negras, bom sábado para você. Deixa teu comentário aí, se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras.